nesse vídeo, vou mostrar como trabalhar com porcentagem dentro do Excel. Então, é muito importante porque em grande parte dos relatórios nós precisamos trabalhar com porcentagem e dentro dos testes para entrar dentro de uma empresa, dos testes de RH, cai muito sobre porcentagem. Às vezes nós sabemos fazer no papel, sabemos fazer na calculadora, mas chega no Excel, dá uma travada. Então aqui eu vou passar todas as opções de trabalhar com porcentagem dentro do Excel. Temos desde como descobrir o percentual, o percentual de um valor, até quanto descobrir quanto seria aquele valor sem aumento ou sem lucro. Na matemática, ele permite trabalhar com várias formas, calcular várias fórmulas o percentual de um valor. Então, vou passar de várias formas, mas fica a critério de cada um como que vai trabalhar com ela. Se você já conhece um jeito de trabalhar, ele é dinâmico, ele vai trazer o valor automaticamente, então eu peço para que continue da mesma forma, não precisa mudar. E aqueles que não conhecem, vamos trabalhar com ela. Aqui do lado eu deixei um resuminho de como trabalhar com cada uma das opções. Vou até consertar aqui. Aí, eu deixei aqui. E nós iremos verificar passo a passo. Então, primeiro eu vou calcular o total. Então, o total vai ser, sem o desconto, é a quantidade multiplicado pelo preço de venda. Então, aqui eu tenho o valor total. Aqui eu vou calcular a soma total. Então, eu vou dar um Alt igual e dou um Enter. Eu utilizo Alt igual para ele fazer a soma de todos os valores que estão acima. O valor do lucro, para saber o percentual de um valor, eu quero saber quanto que é 20% de 630. Então, nós multiplicamos o percentual pelo valor, ou o valor pelo percentual, com uma multiplicação, então a ordem não vai alterar os fatores. Então, pego o valor multiplicado pelo percentual, quero saber quanto que é 20% de 630. Ele vai me trazer o valor de R$ 126. Seleciono, copio para as demais linhas. E aqui eu quero calcular o valor total do lucro. Então, Alt igual, ele me traz o valor total do lucro. Aqui eu quero saber qual que é a média do lucro, ou quanto que é o meu lucro no total. Então, quanto é a minha média de lucro. Eu pego o valor total do lucro, divido pelo meu total de vendas. Verifique que é diferente de cada um, porque cada um tem um valor maior e cada um tem um peso diferente. Então, se eu pegar no meu total geral de todos os meus produtos, é de 18%. Aqui o processo é o inverso. Lá eu tinha o percentual, eu queria saber quanto que era o valor do lucro em moeda. Aqui eu quero saber em percentual quanto que é, quanto que representa esse valor do lucro sobre o meu total. Então vai ser igual o valor do lucro dividido pelo total. Então, quanto representa R$ 151,20 sobre 630? Então, é um sobre o outro. Ele vai me dar 24%. Copio para as demais. Podem verificar que aqui ele muda o valor total. A média é de 12,8%. Aqui no preço de venda com desconto. Então, o que nós fizemos? Aqui eu calculei quanto que é o percentual. Aqui nós iremos trabalhar com desconto. Temos várias formas de fazer. Uma delas, essa daqui, eu pego essa fórmula, pego o preço de venda multiplicado por 1 menos o valor do desconto. Esse 1 transformado em porcentagem seria 100%, seria equivalente a ele mesmo. Então, vai ser o próprio valor multiplicado por 100%, que é 1, menos 6%. Então, ele vai pegar os R$ 35 e multiplicar por 94%. Ele vai me dar esse valor.
Mas tem uma outra forma, que é o que a maioria trabalha, é pegar o preço de venda. Como na matemática ele vai fazer a multiplicação antes da adição e da subtração, desde que não esteja separado por parênteses, então eu não preciso colocar parênteses. Eu vou falar para ele que é o preço de venda menos, aqui eu falo para ele calcular quanto que é 6% sobre o preço de venda. Então é o próprio preço de venda multiplicado por 6%. Então ele vai fazer como? Ele vai calcular, primeiro vai fazer a multiplicação, então ele vai calcular quanto que é 6% de 35 e depois ele vai pegar os 35 e diminuir o valor. Então aqui deu R$ 32,90. Mas para nós visualizarmos bem como que ele faz essa fórmula, vou mostrar para vocês como ele vai executando passo a passo. Então, quando eu tenho uma fórmula mais complexa, eu quero visualizar qual é a etapa que ele faz o cálculo, eu seleciono o preço com desconto, vou no menu Fórmulas, avaliar fórmula, e aqui ele mostra para nós qual que é o cálculo. Então, primeiro ele vai pegar os valores que estão dentro da célula e trazer o valor. Então, ele vai transformar os endereços de células em valores que estão dentro dela. Então, aqui ele está mostrando como ali embaixo qual que ele vai transformar primeiro. Eu vou clicar em avaliar, então pegou o primeiro, menos, vou para o segundo, agora vou para o terceiro. Então, agora, com a linha aqui embaixo, ele está mostrando qual é a próxima etapa, qual é o próximo cálculo. Aqui ele está mostrando que ele vai fazer 35 multiplicado por 0,06. Clico em avaliar. Então, o próximo passo é 35 menos 2,1, que é 6% de 35. Aí ele chega no nosso resultado de 32,90. Vou fechar essa janela e vou calcular para as próximas linhas. Dessa vez eu quero o valor total, então primeiro nós calculamos o valor unitário com desconto e agora nós queremos saber qual é o valor total que eu vou vender. Agora eu tenho que vender com o preço com desconto. Então, o preço com desconto multiplicado pela quantidade. Dou um Enter. Vou clicar e puxar para as demais. Então, este é o meu valor total. Vou copiar, vou calcular o total, Alt igual, para ele calcular o total e dou um Enter. Para saber o total de lucro também, coloca a célula, onde ele vai calcular o total, Alt igual, dou um Enter. E agora eu quero saber em percentual quanto esse valor representa do total. Então vai ser igual a este valor dividido pelo total. Dou um Enter, seleciono e copio para as demais. Então aqui, copiando, então eu tenho aqui que 151,2 é equivalente a 25,5% de R$ 592. E a minha média de lucro é de 13,8%. Então aqui nós calculamos primeiro o preço de venda unitário com desconto, depois calculamos o total já com o valor descontado e depois calculamos o percentual de desconto. No próximo, o que nós iremos fazer? Então, dependendo do relatório, eu não preciso segmentar ele igual nós fizemos. Primeiro calculamos o valor unitário para depois calcular o total. Então, às vezes precisamos colocar o quê? Todos eles em uma fórmula só, em um cálculo só, porque eu não preciso mostrar quanto que é o preço unitário com desconto. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo esse resultado em uma fórmula só. Então, para isso, depois de calcular o preço unitário, nós iremos multiplicar pelo valor total. Então, para isso, igual, abro parênteses. Então, primeiro eu vou calcular quanto é o meu valor com desconto. Então, é o preço de venda menos o próprio preço de venda multiplicado pelo percentual. Fecho parênteses. Então, ao término do que está dentro do parênteses, ele vai me trazer o valor total com
o valor unitário com desconto. Para trabalhar com o valor total, depois que ele executar tudo que está dentro dos parênteses, eu falo para ele multiplicar pela quantidade. E dou um Enter. Podem verificar que ele trouxe o mesmo resultado do valor total. Para mostrar melhor ainda, vou mostrar mais uma vez como trabalhar com avaliar fórmulas. Então, clique em Fórmulas, Avaliar Fórmula, e aqui ele vai mostrar a ordem de execução. Então, primeiro, ele vai substituir os valores que estão dentro de parênteses para depois ele executar a multiplicação que está fora dos parênteses. Então, no primeiro avaliar, ele vai substituir esse primeiro valor, que é o que está com a linha embaixo. Clico em avaliar, ele substituiu, próximo a substituir, próximo a substituir. Ele não vai para o B29, ele vai primeiro executar o que está dentro de parênteses. Então, aqui ele vai multiplicar, está mostrando com a linha embaixo, ele vai multiplicar 35 multiplicado por 6%. Clico em avaliar. Aqui ele está fazendo 35 menos 2,1. Então, aqui eu já tenho o valor unitário. O próximo passo é tirar o parênteses. E agora, ele vai substituir o B29 pelo valor que está dentro dela, pela quantidade, e agora ele vai chegar no nosso resultado final. Então, por aqui eu consigo visualizar as etapas de cada forma. Agora eu vou clicar e vou puxar. Muitas vezes olhamos para o cálculo e achamos que está certo, e muitas vezes é a etapa, a ordem que não bate, e aí dá o resultado não previsível. Então, do jeito aqui, eu quero calcular o valor do lucro vai ser igual, o percentual do lucro vai ser igual ao valor do lucro dividido pelo total com desconto. Então, quanto que é R$ 151,20 dividido por quanto ele representa de 592,20%? Ele representa 25,5%. Aqui eu vou puxar para todos. Aqui ele vai dar um erro, porque eu não tenho total com desconto. Vou calcular ele com algo igual. Ele vai me trazer a média de lucro. O próximo, nós iremos fazer o mesmo processo que nós fizemos anteriormente, só que desta vez calculando o aumento. Então, o primeiro passo é como que eu faço para calcular o preço unitário com aumento. Então, vou fazer primeiro daquela outra forma, igual a este valor, multiplicado o 1 que representa ele mesmo, só que dessa vez o que muda? Ao invés do sinal de subtração, é o sinal de adição mais o aumento. Fecho o parênteses, e aqui ele vai me trazer que o valor com o aumento de 6%, 35 passa a ser R$ 37,10. Vou mostrar da forma mais comum, que o pessoal mais utiliza, que é o mesmo da calculadora. Então, eu pego o preço de venda mais o próprio preço de venda multiplicado por 6%. Então, primeiro ele vai calcular quanto que é 6% de 35 para depois somar com os 35. Ele vai me dar o mesmo valor. Vou copiar para as demais linhas. Então, já tenho quanto que é o valor que eu devo vender cada um com seu aumento. O valor total, dessa vez, o valor total vai ser o preço unitário multiplicado pela quantidade. Então, pego o preço com aumento multiplicado pela quantidade. Dou um Enter. Então, aqui, este é o meu valor de total de venda. Aqui, eu vou calcular o valor total. Então, alt igual, ele vai me trazer o valor total. Valor do lucro, eu tenho o valor unitário de cada um que eu tive. Mas quanto que isto representa de cada produto percentual? Então, vai ficar com o mesmo valor de cima. A ideia é mostrar várias formas de trabalhar com cálculo. Então, eu quero saber quanto representa R$ 151,20 de R$ 667,80. Então, é esse o valor do lucro. Quanto que ele representa em percentual o valor total? Então, aqui deu 23% e eu copio para todos.
Meu total aqui é de 12. Se eu aumentar aqui uma casa decimal, eu tenho 11,8% na minha média geral. Aqui a mesma coisa, só que ocultando a coluna. Eu quero colocar tudo dentro de uma fórmula só. Então, como que nós fazemos? Então, igual. Primeiro, eu abro o parênteses e dentro do parênteses eu vou calcular o meu preço de venda com o aumento. O meu preço unitário de venda vai ficar com 6% de aumento. Então, agora, em vez de ser menos, é mais. Então, preço de venda mais o próprio preço de venda multiplicado por 6%. Então, primeiro ele calcula quanto que é 6% 35 e soma com o preço de venda. Feito tudo isso, primeiro ele vai calcular o que tem dentro de parênteses e depois ele vai multiplicar pela quantidade. Enter. E aqui nós temos R$ 667,80. Vou calcular o valor total. Então, Alt igual ele vai calcular o total de todos. Aqui eu vou calcular o valor total de lucro que nós tivemos. Ele tem o valor de cada produto. E aqui eu quero saber em percentual o quanto representa o valor do lucro sobre a sua venda total. Então, novamente, é o valor do lucro dividido pelo seu total com aumento. Então, aqui no nosso caso, R$ 151,20 representa 22,6% de 667,80. E assim para os demais. E aqui embaixo, no total, nós temos o valor total dele. Agora, um outro recurso, então aqui nós calculamos a mesma coisa daqui do aumento, só que omitindo o preço com aumento e colocando tudo em uma fórmula só. Nesse daqui nós iremos aprender a trabalhar com o quê? Com calcular quanto seria o preço sem desconto. Então, neste caso eu já tenho o preço com desconto e eu sei qual foi a margem aplicada a ele, que foi de 6%. Então, como que eu faço isso? Na realidade, os R$ 35 representam o quê? Os 100% menos 6%. Então, na realidade, esse valor representa, 35 representa 94% do seu valor original. Então, como que nós fazemos isso? A forma mais fácil é pegando o preço com desconto, dividindo. Como eu preciso que ele calcule o valor percentual, eu poderia colocar o 1, mas para deixar um negócio mais didático, eu vou falar para ele, ó, era 100%, menos o valor que foi descontado, que é o 6%. Então, ele vai ficar o quê? Calculando que está dentro de parênteses, 100% menos 6%, 94%. Então, eu pego o valor do desconto e divido por 94%. Ele vai me dar o valor que era antes do aumento. Dou Enter. Então, era R$ 37,23. Para tirar a prova, nós iremos fazer o contrário. Eu quero saber se esse R$ 37,23 menos os 6%, ele vai chegar no meu preço com desconto. Então, como nós já vimos como trabalhar com ele, é esse valor menos ele mesmo multiplicado por 6%. Então, se nós olharmos o nosso resultado final, exatamente R$ 35. Então, o meu preço sem o desconto é de R$ 37,23. Então, se você tem você não tem o preço que era sem desconto, mas você tem o preço com desconto e o percentual, você consegue chegar ao seu valor final. A mesma coisa eu tenho um preço que já está com aumento e me falaram que o aumento foi de 6%. E eu quero saber quanto que era o meu preço antes do aumento. Então, como que eu faço para chegar nesse valor? Vai ser igual ao preço com aumento
dividido. Então, na realidade, agora ele é 106%. Ele representa 106% do que ele era antes. Então, o que eu tenho que fazer? 100% mais o percentual que ele está cobrando. Fecha o parênteses. Então, se eu executar primeiro o de parênteses, ele está falando que os 35 é igual a 106%. Então, pego os R$ 35 e divido por 106%. Se eu olhar, ele vai me dar R$ 33,02. Então, este era o valor antes do aumento. Mas para nós tirarmos a prova, vou fazer o cálculo desse daqui com o aumento de 6%. Então, R$ 33,02 mais R$ 33,02 multiplicado por 6%. Ele tem que me dar os 35%. Então, pessoal, está assistindo o vídeo. Essa aqui é uma forma de ajudar, de mostrar para vocês como trabalhar com porcentagem dentro do Excel. Então, aqui eu mostrei todas as formas de trabalhar com o Excel, desde como calcular o valor, o percentual de um valor, até como descobrir quanto que era o seu preço sem o desconto ou sem o aumento. Bom, pessoal, boa sorte para todos e até o próximo vídeo.